você que é avô, você que é avó, você que é pai, você que é mãe, você precisa, é uma necessidade, você precisa conhecer a sua criança, o seu adolescente e perceber essas mudanças de comportamento, porque muitas delas não falam. Muitas têm medo, ainda mais quando o abusador é quem? É uma pessoa em que elas deveriam confiar, como é um caso de um professor, ou então quando é alguém da família. E esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no nosso estúdio. Participa com a gente aqui no nosso número de WhatsApp. Vem cá, aqui no nosso estúdio a gente recebe Luana Maroca, psicóloga. Obrigada, Luana, pela sua presença. Obrigada, boa tarde a todos. A gente também recebe aqui o Jean Cléris, que é conselheiro tutelar. Muito obrigada também pela sua participação. Boa tarde. Obrigado. E a gente também recebe a Andressa Samora. Obrigada também pela sua presença. Assim como a gente acabou de dizer que geralmente as crianças têm medo de contar, foi exatamente isso que você passou na sua infância, Andressa? Sim, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o meu abusador era meu ex-padrasto. E sim, eu tinha muito medo de falar, né, porque eu era muito ameaçada por ele. E, inclusive, ele sempre falava, como a minha mãe era agressiva, que a minha mãe iria me matar. Ela não ia acreditar em mim e acabar me matando. Então, eu sempre era coagida a não falar. E aí, quando você vê uma reportagem como essa, de um professor, que era aquela pessoa que a gente tem tanto respeito, né? Porque é uma profissão lindíssima, que a gente está sempre tentando valorizar diante dessa nova geração. E aí a gente vê um caso como esse. Qual é a sensação que isso te traz? De revolta. Sim, é revoltante, porque só quem já viveu, né, sabe como que traz traumas. Inclusive, na verdade, a gente carrega um trauma pro resto da vida. Né? Você não consegue mais ser a mesma pessoa depois de sofrer abusos. Né? Por mais que você busque ajuda, terapia, psicólogo, nunca continua sendo a mesma coisa. Não continua sendo a mesma pessoa. Inclusive, eu desenvolvi uma agressividade extrema. Por conta disso? Por conta dos abusos. Eu era muito agressiva na escola. Luana, a gente está falando aí, assim como a Andressa acabou de relatar, né, casos de várias crianças reunidas, vários adolescentes. O que isso pode, ainda mais pensando nessa coletividade, claro que cada um foi, né, na medida do tempo ali, vendo uma encorajando a falar, a outra também. E o que isso pode trazer até mesmo no ambiente em que essas adolescentes vivem? Como que elas podem, assim, o impacto disso perante os amigos, perante as amigas, que eles se relacionam no dia a dia? É muita coragem, né, aos adolescentes, realmente, porque primeiro é o medo de se expor, né, pelos colegas. Isso pode trazer muito sentimento de vergonha, de culpa, né, exposição, ridicularização, né, quando a pessoa não assume, fica a palavra dos adolescentes contra a de uma palavra de autoridade ali, né? Uma pessoa que é admirada, como ele se defendeu, carismático. Ou seja, um professor gente boa. Quem vai duvidar desse professor? Você que é uma aluna maluca, tá botando isso na cabeça porque se apaixonou pelo professor. Então tem todo esse viés por detrás. Até provar que nariz de porco não é tomada, demora muito tempo. Então é preciso de muita coragem para os pais apoiarem também essas meninas, né? Porque a gente vai ter que lidar com toda essa exposição. Acaba que, às vezes, as próprias adolescentes são revitimizadas perante o grupo de amigos, e né? às vezes até pelos pais, como a Andressa falou, é muito comum as meninas, principalmente, né, acharem que a mãe não vai validar, né, essa denúncia. O que de porque fato é o marido da muito, mãe. né? Exato, seja pai, seja padrasto, que são os mais comuns, tios ou amigos muito próximos, né? As mães geralmente ficam desconfiadas porque receber uma notícia dessa não é para qualquer pai, para qualquer mãe. A gente tem que estar realmente preparado para trazer aquele aparato para aquela criança, para aquele adolescente, para compreender a situação, tentar entender desde quando está acontecendo, né? É muito delicado, assim. Eu tive casos em consultório que os padrastos chantageavam as adolescentes em mostrar as fotos que eles tinham delas, né, de roupa de lingerie para a mãe, para dizer assim, não, era ela que estava dando em cima de mim. Então, invertendo todo o papel. Então, é a sua palavra de um adulto, que geralmente é bem conceituado no grupo, na sociedade, no ambiente, contra a de uma adolescente, que pode estar apaixonada, né? Jean, é exatamente isso que esses abusadores fazem,
né? Tentar inverter o papel, tentar colocar a culpa na criança, no adolescente? Sim, infelizmente, né? No dia a dia a gente está acostumado, enquanto Conselho Tutelar, a lidar com esses casos diariamente, infelizmente, né? A gente lida com casos desses diariamente, né? Tanto de criança quanto de adolescente. E aí também na questão do gênero, tanto menina quanto menino, tá? Isso é um problema, né? E aí é uma situação que o abusador, não vou nem colocar como abusador, vou colocar como criminoso, né? Que o criminoso imputa na vítima, né? De que a culpa é dela, de que se ela contar para alguém, às vezes ele fala que vai matar, né? Fala que vai matar algum familiar, vai matar a mãe, vai matar a irmã, né? Faz um formato de que a criança ou o adolescente acaba se reprimindo, né? Acaba segurando essa situação e não pede ajuda. Vamos deixar claro, viu, gente, que esse caso ainda está sendo investigado, mas a partir do momento em que a gente ouve um relato como esse, que a polícia traz para a gente essa informação de que 21 crianças, né, estão exatamente relatando o mesmo procedimento que aconteceu com uma, que aconteceu com a outra, os modus operandi, como é dito, né, a forma dele agir. Então, isso já começa a levantar aquela suspeita. E a gente vai ver, então, agora, ouvir o depoimento de um dos delegados do caso. Uma das vítimas contou com detalhes como tudo aconteceu. Um dos depoimentos das vítimas chamou bastante atenção. Ela tinha 14 anos na época e, em determinado dia, a vítima narra que pediu para ir até o banheiro durante a aula e, nesse momento, ele teria perseguido ela. Ele adentrou no banheiro feminino e aí encurralou a vítima e teria praticado beijo forçado, mordidas e outros atos libidinosos. Isso se aproveitando do momento em que todos estavam na aula e que a adolescente tinha ido até o banheiro. Na época, a família dela optou por não levar adiante esse fato, não registrar boletim de ocorrência e acabou que esse fato está sendo investigado agora. A gente se coloca no lugar dessa adolescente, imaginando a cena, né, narrada aí com detalhes. Qual é a sensação, mais uma vez, que ao ouvir isso provoca em você pensar que a pessoa estava ali no ambiente que ela não tinha saída? Na verdade, a gente fica revoltada, né? A gente se revolta porque, como você bem disse, é uma pessoa que poderia passar segurança. No meu caso, por exemplo, a pessoa era como se estivesse no lugar do meu pai, né? Então, ao invés de me passar a segurança, o conforto, o acolhimento, eu era abusada. Então, essas meninas, com certeza, devem se sentir culpadas, que veio isso em mim, um sentimento de culpa, né? Como se eu devo ter provocado, aonde que eu errei, sendo que nós somos as vítimas, né? E a gente fica na sensação de que a gente que é culpada e eles não. E você conseguiu depois falar com sua mãe? Na verdade, depois de uma tentativa de suicídio, aos 14 anos eu tentei suicídio e deixei uma carta para minha mãe dizendo que eu estava tentando suicídio por ele ter abusado de mim na minha infância. Então, eu convivi com ele até minha fase praticamente adulta, quase. Então, quando eu deixei aquela carta, minha mãe recebeu a carta e ela foi atrás de mim, que estava na casa da minha avó já meio que desacordada, porque eu havia tomado alguns remédios, tomado algumas coisas, né? Tentando suicídio. Então, quando ela chegou lá, eu já estava desse jeito, mas ela já tinha achado a carta. Olha que ponto, né, as histórias podem chegar. E a gente vai conversar agora com a Vanessa Vieira. Ela também já sofreu um abuso e um estupro por parte de um professor. E ela vai participar agora, vai contar pra gente a respeito disso que aconteceu também na sua adolescência, né, Vanessa? Sim. Boa tarde. Qual é a sensação que você tem ao ouvir mais uma vez uma história parecida com a que você viveu? Eu fiquei aqui, eu tô tremendo, não é nem de nervoso, é porque volta um filme, né? Já que o meu caso tem alguns anos. E vejo a coragem dessas adolescentes de falar, porque quando a gente passa por uma situação desse nível, a gente fica realmente com medo, a gente se sente culpada, a gente não sabe a quem contar.
como contar, o que vão pensar. E eu não sei nem mensurar, sabe? O trauma que fica para sempre na nossa vida. Só quem passa por uma coisa assim vai entender. No seu caso também era um professor, né? Ou seja, tinha essa relação de confiança. Era ele responsável pelos seus treinos que você fazia na época? Sim, ele era próximo à nossa família. Ele ficou bem próximo à minha família. Ele era um exemplar, sabe? Um cidadão teoricamente exemplar. Ele era cristão, ele era da igreja. E acima de qualquer suspeita. Eu passei por isso e não contei para ninguém e sofri o que muitas sofrem, que são ameaças e que a gente é culpada, ou que se contar vai acontecer alguma coisa com você ou com alguém da sua família, né? E você resolveu contar, Vanessa? Não, eu não contei. Meu pai era militar e meu pai viu, porque eu sempre fui muito próxima ao meu pai e à minha mãe. Só que de um tempo eu comecei a ficar distante, eu comecei a ficar calada, eu comecei a ficar muito agressiva. É como se fosse para mostrar sem falar. Então meu pai ele começou a questionar, né, por que eu estava assim, e começou a procurar com as minhas amigas o que estava acontecendo, até que uma amiga minha falou que achava que o professor estava dando em cima de mim, que estava acontecendo algo nesse gênero, assim. Eu achei interessante a sua fala, Vanessa. Desculpa te interromper. Quando você disse agora que você começou a contar sem falar, né? De alguma maneira, com o seu gestual, com a sua mudança de comportamento, você estava querendo dizer algo com aquilo para o seu pai, mas não conseguia verbalizar. Deixa eu aproveitar a presença aqui da psicóloga que está com a gente aqui no estúdio, a Luana, para ela chamar a atenção para esses sinais. Eu achei interessante que a Andressa falou de um sinal muito idêntico ao que a Vanessa relatou. Fiquei mais agressiva, né? Quais são esses comportamentos que a gente precisa observar? São, exatamente, porque o comportamento é uma linguagem, né, também. Então, o embotamento emocional, né, quando a pessoa fica muito apática, tipo, tanto faz, tanto fez, se isola, ou a agressividade são os mais típicos de acontecerem, né? Quando seu filho começa a reagir tudo de uma maneira, assim, surpreendente. Por isso é tão importante a gente conhecer os nossos filhos, né? O pai da Vanessa tinha total noção de quem era a filha dele, então fica mais fácil, né? Como sua mãe também já era muito mais brava, talvez foi mais difícil, talvez ela até achasse que você estava repetindo um comportamento dela, né? Então, ou esse isolamento, né? A adolescente, a criança, ela começa a não querer mais participar do meio dela, qualquer lugar se torna ameaçador, ela prefere ficar mais sozinha. Então, são os comportamentos mais percebidos, assim, dentro de casa. Jean, a partir do momento, então, que os pais percebem isso, tem aquele diálogo com os filhos e vai chegando o final de uma história que nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de ouvir. O que a gente faz depois disso? Como que o Conselho Tutelar age diante desses casos? Sim, primeiro é importante ressaltar, né, que a qualquer sinal, qualquer um, denuncie. Ligue para o Disque 100, ligue para o 181, né, ligue para o Conselho Tutelar do seu município e denuncie. Né? O Conselho Tutelar vai agir através dessa denúncia. A denúncia chega, nós vamos, né, averiguar. E a gente vai averiguar colocando uma situação de uma suposta agressão. Né? A gente tem que tratar também com muito cuidado, com muito zelo, que chegam muitas situações também de conflitos familiares e, né, de situações que colocam qualquer coisa, né, e jogam para o Conselho Tutelar. Então a gente tem que ir com calma, né, com entendimento, né, saber, né, e verificar o que está acontecendo. Mas é importante acontecer a denúncia. Né? E a parte principal é o que aconteceu nesse caso das adolescentes, né? Assumirem, né, assim, de querer, né? É o que a psicóloga falou, né, que em alguns casos, né, na maioria deles, na verdade, vão acontecer essa questão de mudança de comportamento, né, vão se retroagir, vão ficar quietinhas, não vão querer mais contato, né, até na própria turma, né, o professor, às vezes, ou a professora vai ver essa situação, né, muitas vezes também a gente pega através de desenhos, né, desenhos que as crianças fazem,
Eu, no Conselho Tutelar, já também peguei uma questão de uma carta que apareceu na escola, a gente foi chamado de uma adolescente, também uma carta de suicídio, né? Um caso como o da colega. Então, assim, são inúmeras situações, né? E a gente fica, é um caso revoltante, nos revolta até enquanto Conselho Tutelar, algo que a gente está diariamente tratando, que é uma pessoa, né, que deveria zelar, que deveria cuidar dentro da escola, né, e que nesse caso é o abusador, né, algo revoltante, algo gritante. Chegou um comentário aqui, a gente já vai abrir espaço então para interação com vocês aí de casa. Manda pra gente o seu relato aqui no nosso WhatsApp. Já viveu uma situação parecida? Conhece alguém? Conta pra gente. Tem uma pessoa que diz: ei, Robertinha, hoje, depois que eu vi essa reportagem, comentei com meu filho. Hoje ele tem 23 anos. E ele me disse que na escola que ele estudava, havia um professor que colocava a mão dentro da bermuda dos meninos durante a prova e ia dando a resposta das questões. O meu filho via, os outros alunos também. O professor não fazia escondido, não. Uma aluna, então, teve a coragem de denunciar para a escola e por medo, toda a sala se negou. E aí, o que aconteceu? A menina se passou por mentirosa, né? Como que, diante desses casos, é encaminhada essa ocorrência para que essa criança não seja revitimizada, mas que também a gente não condene o professor, porque tem toda uma investigação da polícia por trás disso, né, Jean? Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele pede, né, que nesses casos que se tenha uma escuta especializada, né? Às vezes nem a gente, enquanto Conselho Tutelar, a gente vai ouvir, né? Às vezes se já ouviu na escola, né, a gente está colocando esse caso de escola, se a diretora, se a coordenadora, se a pedagoga já ouviu essa criança, não há necessidade de mais ninguém ouvir. A criança ou adolescente, ela não pode ficar toda hora falando dessa situação, que vai gerar mais trauma ainda, né? Ela vai ficar relembrando a situação que já passou, né? Então, se já aconteceu na escola, né? Nesse caso, a escola vai encaminhar um relatório para o Conselho Tutelar, né? A criança, né? Ou o adolescente, a família, né? A gente faz esse contato, esse atendimento inicial e encaminha para prosseguimento, né? Para DPCA, gerar boletim de ocorrência, né? Para que a DPCA, né, com a sua equipe psicossocial e a equipe especializada, faça, né, se possível, né, se precisar ainda essa escuta, né, da adolescente ou da criança, se conseguir, né, para que a partir daí se continue nessa investigação, né. Algo que foi colocado muito bem na reportagem é de que é um caso isolado, né, não são todos os professores, não são todos, né, da equipe da rede de educação, tanto municipal ou também seja estadual, que são abusadores, que são criminosos. Não, é um caso isolado, né, que a gente está tratando de um professor, né, é uma classe que merece respeito. Eu também sou professor de formação, é uma classe que forma todas as outras profissões, né? A gente tem um carinho muito grande, né, um respeito muito grande por essa classe, né, mas infelizmente aconteceu, né, a gente está tratando, né, e está das devolutivas, né, o prosseguimento dos casos. Não, perfeito. Muito bem dito isso, porque a gente vê casos aí envolvendo, às vezes, médicos, envolvendo motoristas. A gente não está fazendo relação nenhuma, tá, gente, com a profissão. Isso daí é falta realmente de caráter. E olha, esse não foi o primeiro caso de abuso investigado contra esse professor, não. Olha só o que a delegada disse. Um perfil carismático, de autorizar que por tais escolas municipais e estaduais com crianças mais carentes, ele sempre foi uma pessoa de abraçar muito, de toque, e aí ele se diz que era muito permissivo, que esse foi o erro dele. A gente encontrou procedimentos anteriores também em relação a esse mesmo professor, que narrava o mesmo tipo de conduta dele com outras alunas de 9 a 16 anos, em que ele também passava as mãos nas partes íntimas dessas alunas. Deixa eu voltar a falar com a Vanessa, que está participando com a gente por vídeo, porque ela também me contou isso nos bastidores, que depois você soube que outras meninas também foram vítimas do seu professor, não é isso, na época? Isso mesmo. Depois que foi descoberto pela minha família, me colocou e ele estava presente, falou com ele, aí outras meninas, a gente também ficou sabendo que ele fazia isso, e o pessoal do bairro também falou, ele já é acostumado a fazer isso, ele já é acostumado. É difícil, né? Para uma família, porque eu tenho uma filha de 17 anos, e minha filha fazia natação e eu estava com ela, eu não confio mais, não consigo confiar.
em colocar um filho, ou meu filho ou minha filha, para fazer um esporte, não estar presente o tempo todo que ela está lá. Olha o trauma que isso te trouxe na vida adulta também, acabou interferindo até mesmo a maneira que você cria seus filhos hoje, né, Vanessa? Então, eu sempre pergunto aos meus filhos, eu casei novamente e os meus filhos eram muito pequenos quando eu casei, o padrasto dele, mas eu sempre fui clara. Sempre fiquei observando muito, sempre disse qualquer coisa, fala para a mamãe, não deixa. Graças a Deus nunca aconteceu dentro da minha casa, né? Com os meus filhos. Mas como aconteceu comigo, então eu sempre fiquei muito alerta para tudo, para todas as pessoas, para qualquer ambiente, aonde vai até hoje. Minha filha vai fazer 18 anos e eu digo, vai dormir aonde, tá indo para onde? Cuidado com o pai da colega. Eu estou sempre atenta. À medida que você foi falando aí, a Andressa, que está com a gente aqui no estúdio, também foi concordando da maneira que isso acabou influenciando hoje na sua vida adulta. Sim. Fala com a gente no microfone. Sim, na verdade tem uma menina também de 18 anos, né? E eu sempre tenho muito cuidado com ela. Na verdade são 4 filhos, estou falando da 18 anos que já sai, né? Sem a mãe, sem o pai. Então eu sempre falo com ela. Aonde vai, como vai, quem vai estar lá, quando vai dormir na casa das amigas, quem dorme perto de você, como é que você dorme. Por eu ter passado por isso, eu já tenho esse cuidado todo com ela. Na verdade, chega a ser um pouco exagero. A gente acaba sufocando, porque a gente passou, né, e a gente ficou aquele cuidado exagerado com os filhos, né, por ter passado. E como é que foi para você, Andressa, lidar com esse sentimento de culpa que você carregou por anos? Então, como eu te disse, eu não falei para ninguém, né, só vim contar para minha mãe aos 14 anos por meio de uma carta suicida, né? Então, assim, eu não falei com ninguém, então eu buscava em Deus. Então, eu sempre orei muito, sempre ouvi muitos louvores e todo aquele sentimento de culpa foi saindo e eu fui entendendo que eu era vítima, né? Mas demorou muito para me entender que eu era vítima. Tem aqui mais relatos pra gente. Olá, boa tarde. Meu ex-marido tentou abusar das minhas irmãs. Elas não me contavam, comentaram na escola. Foi aí que eu fiquei sabendo. Quando a polícia apareceu na minha casa, ele mais que depressa fugiu pela janela. E aí você imagina a decepção da família, né? Porque geralmente são pessoas que têm naquela fachada ali, Luana, às vezes um casamento consolidado, tem filhos, né? O caso desse professor, se estiver sendo investigado, também tem uma família por trás disso. Há um sentimento também de decepção em lidar com essa realidade. Com certeza, como o Jean disse, né? Isso pode acontecer com qualquer profissão, qualquer classe e principalmente dentro da nossa casa, que é o mais comum, aliás, da gente ver, né? Por conta desses laços. Os laços, eles são tão impermeáveis, né? E geralmente as pessoas são sedutoras. As que cometem esse crime são pessoas sedutoras, porque senão ela não tem como arrumar essa arapuca, digamos assim, para essa vítima, né? Ela precisa consolidar esse espaço de segurança, de admiração, querendo ou não, né? A gente encerra esse estúdio com um relato muito forte que eu estou vendo aqui agora. Na verdade, não é um relato, é uma frase que chama a atenção de todos nós, pais, mães, né, avós. Já vi isso. O pedófilo está onde há crianças. É preciso ter muito cuidado e atenção. Então, às vezes, não é só necessariamente sobre o ambiente. É sobre onde a criança está. Às vezes é no parquinho, às vezes é em casa, às vezes é na escola. Enfim, a gente precisa redobrar a nossa atenção.